Então, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos discutir uma decisão extremamente importante do Supremo Tribunal Federal que trata dos juros compensatórios em desapropriação. Enfim, o Supremo julgou a ADI 2332, que trata exatamente do tema juros compensatórios em desapropriação. Professor, eu não entendo nem direito desapropriação. Como é que você quer que eu entenda juros compensatórios em desapropriação? Deixa eu te dar uma boa notícia. Veja bem, entender juros compensatórios em desapropriação não te exige entender toda a dinâmica da desapropriação como um todo. Então você pode aproveitar, aprender os juros compensatórios em desapropriação com os elementos básicos que eu vou te explicar agora e depois aprofundar os seus estudos em desapropriação. Se você já conhece o Instituto e já conhece as suas idiosincrasias, melhor ainda. Se você não conhece, não perca a oportunidade de aprender o que o STF tem a nos ensinar sobre juros compensatórios. É extremamente importante e certamente será cobrado nos próximos concursos. Vamos lá. A desapropriação acontece todas as vezes que o poder público quer a propriedade de um imóvel pertencente a uma outra pessoa jurídica ou pessoa física. Ou seja, existe um imóvel que pertence a um particular, pessoa física ou jurídica, e o poder público quer a propriedade daquele imóvel, razão pela qual ele lança a mão da ação de desapropriação. Ao desapropriar um imóvel, o poder público não pode fazer isso administrativamente, embora exista a possibilidade da desapropriação indireta, coisa que eu não vou tratar neste momento. O poder público não pode desapropriar administrativamente, ele precisa ingressar com a ação de desapropriação. No momento que o poder público ingressa com a ação de desapropriação, ele oferta um valor ao particular. E o particular, convidado a fazer parte do processo de desapropriação, tem um único objetivo: discutir o valor do imóvel desapropriado, uma vez que ele não pode, na verdade, impossibilitar a desapropriação do imóvel por parte do poder público. Essa é a função do particular. De forma que, se ele concorda com o valor ofertado pelo poder público, tudo bem, não há o que se falar em juros compensatórios. Se ele não concorda com o valor ofertado pelo poder público, e aí, neste caso, não concordando, o valor tem que ser resolvido por meio de sentença judicial. Se a sentença judicial disser que o valor ofertado pelo poder público é o devido, o particular está tranquilo, ele vai ter que receber o valor ofertado pela administração e, nesse caso, não há juros compensatórios. Contudo, se a sentença disser que o valor ofertado pelo poder público é insuficiente para pagar o valor do imóvel desapropriado, nesse caso, nós teremos juros compensatórios. O que seriam, então, juros compensatórios? Todas as vezes que o poder público ele desapropria um imóvel, ele é emitido na posse desse imóvel e no momento em que o poder público tem a posse, o proprietário do imóvel desapropriado não tem mais como exercer os seus poderes de propriedade sobre o imóvel. No momento em que o particular, privado do exercício da sua propriedade, não recebe o valor devido a título de desapropriação do imóvel, o poder público precisa compensá-lo e essa compensação se dá através dos juros compensatórios. Primeira coisa que eu preciso que você perceba é que os juros compensatórios foram criados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, é um instituto criado principalmente e inicialmente pela jurisprudência, que depois veio a ser normatizado inicialmente por medida provisória. Os juros compensatórios foram criados pelo Supremo justamente para evitar com que o poder público pudesse ter acesso ao imóvel por meio da posse e o particular, privado desse imóvel, não tendo recebido efetivamente o valor da indenização, seja compensado por essa espera entre o momento que ele deixa de exercer os direitos de propriedade até o momento em que ele recebe o valor integral do imóvel desapropriado. Então, os juros compensatórios foram criados pelo Supremo Tribunal Federal por meio da sua jurisprudência. E qual o valor desses juros compensatórios? O Supremo Tribunal Federal criou o Instituto de forma jurisprudencial e aplicou a taxa de 6% ao ano como sendo devido a título de juros compensatórios ao particular. Professor, de onde o Supremo tirou essa taxa? O Supremo tirou essa taxa do artigo 1062 do falecido Código Civil de 1916, que dizia o seguinte: a taxa dos juros moratórios, quando não convencionada, será de 6% ao ano. Então o Supremo criou os juros compensatórios e tirou a taxa do Código Civil de 1916. Os juros compensatórios foram criados no início do século XX. Preste atenção
que o nascimento dos juros compensatórios se dá por meio de jurisprudência e o seu valor é o percentual de 6% ao ano. Muito bem, criado o Instituto pela jurisprudência, a Fazenda Pública começou a questionar. Tá, pela jurisprudência eu tenho que pagar juros compensatórios. Mas esses juros compensatórios começam a partir de quando? Qual é o termo aquo da incidência dos juros compensatórios? É a partir da emissão da posse ou do trânsito em julgado da sentença que determina o valor devido a título de indenização na desapropriação? Aí o Supremo Tribunal Federal também resolveu essa celeuma, mas desta vez editou a súmula 164 que diz o seguinte, ó: no processo de desapropriação são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão na posse ordenada pelo juiz por motivo de urgência. Beleza? Fazenda Pública perdeu a primeira. Ou seja, a Fazenda defendia que os juros compensatórios deveriam existir a partir do trânsito em julgado da sentença, o que obviamente daria um valor menor. O Supremo disse não. Os juros compensatórios incidem a partir da emissão da posse. Isso está na súmula 164 do STF. Muito bem. E assim os juros compensatórios se comportaram até o início da década de 80. Veja, o STF cria os juros compensatórios, estabelece sua incidência em 6% ao ano e diz que o termo aquo é a emissão na posse. Isso ficou desde o início do século XX até o início da década de 80. Por que início da década de 80? Porque nos anos 80 o Brasil enfrentava um quadro inflacionário totalmente descontrolado. E aí a inflação, neste caso, chegou a mais de 200% ao ano. O Supremo Tribunal Federal passou a reavaliar sua jurisprudência e disse, ó, com 200% ao ano de inflação, aqueles 6% de juros compensatórios não querem dizer muita coisa. Então o Supremo Tribunal Federal aumentou os juros compensatórios para 12%. E nesse caso, esse aumento se deu através da súmula 618 que diz assim: na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Então acompanhe. Juros compensatórios criados pela jurisprudência, fixados em 6% ao ano a partir da emissão na posse. Década de 80, inflação descontrolada, o Supremo vem e diz assim, ó, juros compensatórios na desapropriação agora vai ser de 12% ao ano e aumenta de 6% para 12% com a edição da súmula 618. A súmula 164 diz que os juros compensatórios são devidos a partir da emissão na posse, a súmula 618 diz que esses juros compensatórios são de 12% ao ano. Acompanhe a evolução. Quando chega 1997, o governo federal edita medida provisória e essa medida provisória tem um dispositivo que diz assim: no caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado pelo poder público em juízo e o valor da condenação expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada a contar da emissão na posse. Veja que a administração pública, neste caso, por meio de medida provisória, ela regulamenta de forma legislativa, ainda que por medida provisória, os juros compensatórios. Existe uma norma agora sobre os juros compensatórios e ela vai lá e baixa os 12% da súmula 618 para 6%. Ela reestabelece, neste caso, em 1997, o percentual dos juros compensatórios criados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, a administração pública passou a entender que os juros compensatórios são devidos de que forma? Eu vou desapropriar, oferto um valor. O particular concorda com o valor, não há juros compensatórios. Eu vou desapropriar, eu, poder público, oferto um valor. O particular não concorda com o valor. No momento que ele não concorda com o valor, esse valor tem que ser definido por sentença. Se a sentença chegar ao mesmo valor ofertado pelo poder público, não há juros compensatórios. Se a sentença estabelece um valor diferente do poder público, então, nesse caso específico, sobre essa diferença, incidem juros compensatórios de 6% ao ano, não 12%, como entende a súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, e deve incidir a partir da emissão na posse. É o que o governo federal fez por meio de medida provisória. Em 99, uma outra medida provisória altera esse artigo 15A do Decreto 3.365
de 41 para trazer uma novidade em termos de juros compensatórios. Ele diz que os juros compensatórios agora serão devidos até 6% ao ano. Ou seja, com isso, criou-se a possibilidade de se pagar juros compensatórios inferiores a 6%. E essa medida provisória de 99, a 19.0130/99, criou um parágrafo 1º que disse que só são devidos juros compensatórios se ficar comprovado que o expropriado, proprietário do imóvel, portanto o expropriado, demonstrar estar perdendo renda com a desapropriação, ou seja, os juros compensatórios só seriam devidos se houvesse perda de renda comprovadamente sofrida pelo expropriado, e criou um parágrafo 2º no artigo 15A do Decreto 3.365/41, dizendo que os juros compensatórios seriam indevidos quando o imóvel possuísse graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero, ou seja, leia-se imóvel improdutivo. Dessa medida provisória 99, a OAB ingressa com a ação direta de inconstitucionalidade 2332 no Supremo Tribunal Federal. Lá naquela oportunidade, em 2001, o Supremo Tribunal Federal ele deferiu medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2332 para dizer o quê? Suspender, no caput do artigo 15A do Decreto 3.365 de 41, introduzido pelo artigo 1º da medida provisória 20.2743 de 2000, que já era uma reedição da de 99, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão de até 6% ao ano para dar ao final desse caput interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Como existe a possibilidade do expropriado levantar até 80% do valor do imóvel, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, o valor que vai incidir, ou a base de cálculo que vai incidir os juros compensatórios é 80% da diferença entre aquilo que foi ofertado pelo poder público e o que foi encontrado na sentença. Tudo bem, interpretação conforme. E disse mais, neste caso a gente está suspendendo a eficácia da expressão de até 6% ao ano. Suspendeu a eficácia também dos parágrafos 1º e 2º, que diziam que era preciso comprovar a perda de renda do expropriado, e do que dizia também que não incide juros compensatórios no imóvel improdutivo. Veja que se o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da expressão até 6% de juros compensatórios, voltam os 12% previstos na súmula 618 do próprio Supremo Tribunal Federal. Correto? Corretíssimo. O STJ, inclusive, publicou súmula 408 sobre esse teor, dizendo: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória de 97 devem ser fixados em 6% ao ano até 2001, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. O que é que o STJ disse? Enquanto havia validade da medida provisória, 6%. No momento que o Supremo suspendeu a eficácia da expressão até 6%, volta aos 12% da súmula 618. Essa foi a fórmula encontrada pelo STJ, que é realmente a fórmula mais coerente. A questão é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2332. Isso aconteceu agora, em maio de 2018, depois da medida cautelar proferida em 2001, ou seja, 17 anos depois, o Supremo traz de novo o julgamento à tona para decidir o seguinte, acompanhe comigo. O Supremo reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo até. O Supremo disse: o até não vale, mas o 6% vale. Então, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal praticamente cancela a súmula 618, que fazia previsão dos 12% de juros compensatórios na desapropriação. O Supremo fixa os 6%. E essa é a parte mais importante que você precisa prestar atenção agora, porque os juros compensatórios na desapropriação eram de 12% e agora voltam a ser 6%, que era desde a sua criação e que houve um tempo em que passou a ser 6%,
por conta da eficácia de medidas provisórias, mas estava em 12%. E essa decisão é extremamente importante para a advocacia pública e para a fazenda pública, responsável pelos processos de desapropriação do poder público. O Supremo também disse o seguinte: ele declarou a inconstitucionalidade do vocábulo até, então os juros são de 6%, não é até 6%, de forma que não é possível praticar juros inferiores a 6%, razão pela qual, mais consentâneo com a economia nesse momento do país, seria a fixação dos juros compensatórios em 6%. Confirmou o Supremo a decisão proferida lá na medida cautelar em 2001 acerca da incidência ou da base de cálculo dos juros compensatórios, que representa justamente a diferença existente entre os 80% ofertados pelo poder público e aquele previsto na sentença judicial no processo de desapropriação. Aproveitou o Supremo ainda a oportunidade para declarar a constitucionalidade dos dois dispositivos que ele suspendeu a eficácia em 2001. O Supremo disse que são constitucionais os dispositivos que dizem não haver juros compensatórios sobre imóvel improdutivo e que, se a Fazenda Pública comprovar que a desapropriação não gera perda de renda para o expropriado, nós estamos diante da impossibilidade de pagar juros compensatórios. O Supremo, nesse caso específico, resumiu a história juros compensatórios na desapropriação agora em 2018 com o julgamento da ADI 2332, e os 5 principais pontos que você não pode deixar de saber para enfrentar uma prova de concurso, seja ele de que nível for ou de que cargo for, é que os juros compensatórios são devidos desde a emissão na posse do poder público, isso está na súmula 164, que continua intocável. Esses juros compensatórios são devidos em 6% ao ano e não mais em 12% ao ano, como fazia previsão a súmula 618, são devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial, já que 80% pode ser levantado pelo expropriado, não incidem juros compensatórios sobre imóvel improdutivo, e se a Fazenda conseguir comprovar que não há perda de renda por parte do expropriado, não são devidos juros compensatórios. Essas 5 conclusões são as conclusões mais importantes que você pode tirar da ADI 2332 do Supremo Tribunal Federal, que pôs fim à celeuma juros compensatórios nas ações de desapropriação. O que é principal, professor? A redução dos 12% para os 6% e também do não pagamento de juros compensatórios quando não demonstrada comprovadamente a perda de renda por parte do expropriado. Súmula 618 do STF, que neste caso perdeu a validade porque faz previsão dos 12%. Súmula 164 continua intocável, justamente porque faz previsão dos juros compensatórios a partir da emissão na posse. Muito bem, era o que eu tinha para dizer para vocês, dissecando a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332, assunto extremamente importante para a advocacia pública, extremamente importante para o estudo da desapropriação e que certamente estará nos próximos concursos que você vai enfrentar. Obrigado pela sua atenção. Se você quiser colocar o YouTube para trabalhar para você, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu mandar vídeo novo, você vai ser notificado pelo celular e pelo e-mail. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.